Boa noite a todos, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam sobre todos vocês. Para nossa meditação, abra sua Bíblia no segundo livro de Samuel, capítulo de número 23. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 23. Nós leremos a partir do versículo de número 8 até o 17. Segundo livro de Samuel, capítulo 23, de 8 a 17. Assim nos diz a palavra do Senhor. São estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe-Basebete, filho de Taquimone, o principal de 3. Este bradiu sua lança contra 800 e os feriu de uma só vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja, quando já haviam retirado os filhos de Israel. Ele se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava somente para tomar os despojos. Depois dele Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus, pôs-se Sama no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram, e no tempo da cega foram ter com Davi à caverna de Adulão, e uma tropa de filisteus se acampara no vale de Refaim. Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém, e tomaram-na e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor, e disse: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida? De maneira que não a quis beber. São estas as coisas que fizeram os 3 valentes. Oremos. Deus amado, em nome do teu Filho Jesus, rogamos a tua bênção sobre a nossa vida neste momento. Que diante da tua palavra possamos ser edificados e trabalhados pela mesma, e que assim o teu Santo Espírito capacite-nos, ó Pai, a compreendermos as tuas verdades, e que ele assim possa aplicá-la em nossa vida. Abençoa-nos neste momento, ó Pai. É o que nós te pedimos, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Com certeza, como expressão de gratidão por algo que alguém nos fez, nós ficamos a pensar em como poderíamos, de alguma forma, retribuirmos o que nos foi feito. Ficamos a imaginar como poderíamos, de várias maneiras, pagarmos aquilo que a pessoa nos fez, realizou em nossas vidas, mesmo que não merecêssemos, ou mesmo que com muito esforço ela assim o fizesse. E assim, por gratidão, nós muitas vezes nos empenhamos de diversas formas para retribuirmos algum favor recebido. É interessante que esse texto lido fala-nos exatamente
sobre essa questão, sobre a dedicação, a fidelidade, a disposição e o desejo de alguns homens que serviram ao rei Davi, quererem de alguma forma retribuírem o que o rei havia feito a eles. Esses homens, o texto nos fala, são conhecidos como os valentes de Davi. Mas quem eram esses valentes de Davi? Quando nós abrimos no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 22, versos 1 e 2, nós entenderemos quem são esses homens. O texto nos diz o seguinte: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Esses valentes de Davi, na verdade, eram homens rejeitados pela sociedade. Eram homens endividados. Eram homens amargurados de espírito. Eram homens que já haviam perdido o seu valor perante a sociedade. Mas ao se aproximarem de Davi, quando Davi estava fugindo da perseguição do rei Saul, Davi é capaz de recebê-los, de acolhê-los de braços abertos. Davi é capaz de se constituir líder, chefe sobre a vida daqueles homens. Davi é capaz de respeitar aqueles homens, independente de quem eles eram. Mas o que esses homens então fazem para Davi em retribuição ao que Davi havia feito a eles, ao acolhimento que Davi havia lhe dado? O texto que nós lemos hoje, no capítulo de número 23, a partir do versículo de número 13. O texto relata-nos que Davi, num determinado momento onde ele estava na caverna de Adulão, era uma caverna onde Davi, temporariamente, o rei Davi, havia feito dela o seu quartel-general, justamente porque um grupo de filisteus acampara-se ao redor da cidade de Belém, com vistas a querer saquear as plantações, a comida daquele lugar. E então Davi, num determinado momento, verso de número 15, ele dá um suspiro, com certeza relembrando da sua cidade, relembrando da sua infância. Ele dá um suspiro e diz: quem me dera beber da água do poço que está junto à porta de Belém. E o fato é que 3 desses homens valentes, que um dia foram acolhidos por Davi, que um dia foram recebidos por ele, que um dia foram amados por ele, que um dia foram constituídos servos de Davi e que o serviram por muito tempo, 3 desses homens ouvem este suspiro de Davi e eles, em gratidão ao que Davi havia feito, eles vão até Belém, mesmo Belém estando sitiada, cercada por soldados filisteus, e então eles trazem da água do poço que Davi suspirara estar com vontade de tomar. E aqueles 3 homens colocam em risco a sua vida. Aqueles 3 homens demonstram sua fidelidade ao rei. Aqueles 3 homens demonstram sua gratidão ao rei. Aqueles 3 homens demonstram seu compromisso ao rei. E aqueles 3 homens trazem um grande presente para o rei: a água que ele estava com vontade de tomar. E Davi sentiu-se tão honrado com a atitude daqueles 3 homens, que ele ofereceu esta água como libação ao Senhor. Ele não teve coragem de tomar, porque reconheceu que aqueles 3 homens colocaram as suas vidas para satisfazerem ao desejo do rei. Davi consagra aquela água ao Senhor. E assim, quando nós olhamos para a vida desses 3 homens,
Assim, quando nós olhamos para a vida do rei Davi, nós podemos fazer um paralelo de que estes 3 homens, não somente eles, mas todo aquele grupo de valentes, um dia eles foram recebidos pelo rei, mesmo tendo sido rejeitados pela sociedade, mesmo tendo sido considerados pessoas endividadas, sem valor, eles foram acolhidos pelo rei. Mas assim, nós também, um dia, mesmo sem ter valor algum, mesmo sendo considerados pecadores, mesmo sendo considerados pessoas injustas, indignas, nós também, assim como o rei Davi, fomos acolhidos pelo Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. O Senhor Jesus constituiu-se Senhor sobre as nossas vidas. Mesmo quando estávamos mortos, Ele nos resgatou, dando-nos vida. E assim como esses 3 homens, nós somos convidados então a pensarmos, a meditarmos como nós podemos retribuir este acolhimento que o Senhor Jesus nos deu. Como podemos retribuir este amor com que Jesus nos amou e nos ama. Como, de alguma forma, podemos agir, assim como aqueles 3 homens agiram, para demonstrar gratidão ao Rei. Então nós somos, à luz desse texto, convidados realmente a refletirmos, a meditarmos, em retribuirmos o amor a Deus. Olhando para a vida desses homens, o que nós aprendemos sobre a forma que nós podemos retribuir a Deus, assim como aqueles homens retribuíram a Davi, pelo acolhimento e pelo amor que eles receberam. Eu penso que as respostas que nós encontramos aqui servem para que nós possamos colocar em prática na nossa vida. O fato é que mesmo estando em quarentena, dentro dos nossos lares, longe dos nossos locais de trabalho, longe das ruas, nós devemos ainda continuarmos a agir de maneira a expressarmos a nossa gratidão a Deus pelo que Ele fez por nós, assim como Davi fez por aqueles homens. E a primeira lição que nós tiramos da vida desses homens, que nós devemos nos esforçar no nosso dia a dia também para, de alguma forma, retribuirmos o amor de Deus para conosco. Não que consigamos, de alguma forma, retribuir, mas devemos expressar o nosso desejo, a nossa intenção de retribuir. É justamente promovendo a paz. Quando nós olhamos para o verso de número 8, o texto nos diz o seguinte: são estes os nomes dos valentes de Davi. Josebe-Basebete, filho de Taquemone, o principal de 3. Este brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. O texto aqui fala-nos que o primeiro valente que arriscou a sua vida para ir a Belém, buscar água ao rei Davi, era um homem que promovia a paz. E o texto lido no verso de número 8 fala-nos que ele só, com uma lança, ele investe contra 800 soldados filisteus de uma só vez e os fere. O nome desse homem era justamente Josebe-Basebete, que quer dizer aquele que acrescenta a paz. Este homem que num dia só foi capaz, movido pelo poder do Senhor, de destruir 800 soldados só. Ele lutou em favor do rei Davi, justamente para ajudar a promover a paz no reino. Talvez você se pergunte, mas como um homem só é possível fazer isso? Nós temos que entender que este homem age debaixo da unção de Deus. Não é ele quem fez sozinho, mas Deus estava sobre a vida dele, o capacitando. Deus deu forças a ele.
Deus capacitou, Deus o preservou, para que assim, com fidelidade ao rei Davi, ele pudesse ferir a esses 800 homens. E foi isso que aconteceu, porque com certeza o rei Davi, mesmo antes de assumir o trono, como foi lido lá no primeiro livro de Samuel, ao receber aqueles homens, Davi tinha a função de ser um rei, um futuro rei, que solidificaria o reino de Israel, um rei que se envolveria em muitas batalhas, um rei que em muitas lutas estabeleceria o reino de Israel. Ele tinha esses homens ao seu lado. E este homem que o texto nos relata aqui, ele pôde, ao longo da sua jornada do lado de Davi, ele pôde aprender com Davi, ele pôde ver a fidelidade de Davi a Deus, ele pôde ver Davi se dedicar a Deus, ele pôde, juntamente com Davi, colocar-se nas mãos de Deus. E então, aqui neste texto que nós lemos, no verso de número 8, nós vemos este homem sendo usado por Deus para estabelecer a paz ao reino de Israel, frente àquela batalha que eles estavam vivendo naquele momento. O fato é que aqui, ao olharmos para a vida deste homem, nós devemos pensar que, assim como ele, se nós quisermos expressar ao nosso Deus fidelidade, dedicação e amor, assim como esses valentes expressaram sua fidelidade, dedicação e amor ao rei Davi, por tê-los acolhidos, quando eles não tinham valor algum, quando eram consideradas pessoas menosprezadas, quando eram consideradas pessoas endividadas, quando eram consideradas pessoas sem valor, pessoas que não tinham ninguém como líder delas, Davi os acolheu. Assim como Cristo Jesus um dia olhou para nós e, na sua infinita graça e misericórdia, também nos recebeu, também nos abraçou, também derramou seu sangue na cruz do Calvário por mim e por você, mesmo como pecadores, mesmo como injustos, mesmo contra aqueles que desobedeceram a Deus e de costas estavam para Deus. Agora, se quisermos expressar a nossa gratidão a Deus, devemos agir, assim como esse homem agiu, para promovermos a paz, assim como aquele homem promoveu. Nós devemos agir como pacificadores, lembrando-nos que o Senhor Jesus diz que bem-aventurados são os pacificadores, ou seja, aqueles que trabalham na sua vida entre as pessoas para promover a paz. Esses são pessoas bem-aventuradas. Nós devemos buscar a paz, devemos nos empenhar para alcançá-la e, no que depender de nós, nós devemos ter paz para com todos. Nós devemos pregar o amor de Cristo Jesus. E tudo isso só será possível se assim como aquele homem, nós estivermos debaixo da unção do Senhor, nós estivermos com a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, estivermos submissos à sua vontade, estivermos submissos à sua palavra, agindo em obediência, em fidelidade ao Rei, com compromisso ao Rei, querendo exatamente, de alguma forma, expressar que nós não temos como agradecer o que Cristo Jesus fez por nós na cruz do Calvário, mas nós tentamos. E a forma que temos de tentar é assim como fez este homem, é promovendo a paz. Por nós mesmos, isso é impossível. Por isso nós devemos fazer isso, na certeza de que Deus é conosco. A paz, só seremos pacificadores se nós estivermos vivendo uma vida de integridade, uma vida de intimidade, uma vida de comunhão com Deus. Há uma história na mitologia grega do famoso rei Midas. Rei Midas ficou conhecido como aquele rei, resumindo, de que tudo que ele tocava se transformava em ouro. O grande desafio nas nossas vidas é que, se nós realmente quisermos, como aqueles homens, retribuirmos a Deus pelo que Ele fez por nós, de nos acolher em Cristo Jesus, mesmo não tendo valor, é de promovermos a paz. E assim como o rei Midas, aonde nós estivermos, que a paz esteja conosco e que sejamos agentes da paz. Que sejamos agentes da paz em nossa casa, em nossa família. Ao abrirmos os nossos lábios, ao tomarmos as nossas decisões, que a paz possa permear
as nossas palavras, as nossas atitudes, as nossas decisões. Que no ambiente de trabalho, onde Deus nos colocar, que assim como o rei Midas, aonde ele tocava, ele transformava em ouro, que nós também possamos promover a paz, aonde o Senhor nos colocar. Que nas redes sociais, que nós estamos tendo muito contato ultimamente, que nas redes sociais que viraram um campo de batalha, um campo de guerras de ideias, um campo de lutas de palavras, de ofensas, de acusações, que nós possamos promover a paz, que aquilo que postamos vise promover a paz, que aquilo que expressamos vise a paz, que aquilo que falamos também, de alguma forma, promova a paz. Este homem, valente de Davi, Josebete Bacebete, foi um grande promovedor da paz, porque agindo debaixo da mão de Deus, sob o poder de Deus, ele honrou o seu rei, o rei Davi, que um dia o acolheu, lutando por ele, para promover a paz no reino. Mas nós temos um segundo valente, que também buscou agradar ao rei Davi, retribuir o amor que ele havia recebido, retribuir o fato de Davi os ter acolhidos, mesmo quando ninguém os queria. E este homem, ele faz isso, servindo a Davi com dedicação. Quando nós olhamos para o verso de número 9 e 10, nós entenderemos isso daí. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja, quando já haviam retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada à espada. Naquele dia, o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para tomar os despojos. Logo após, nós vemos a dedicação com que este outro valente de Davi o serve. O texto nos fala que, durante uma luta com os filisteus, este homem, Eleazar, quando todos já haviam se retirado dessa batalha, todos os filhos de Israel, ele é capaz de lutar sozinho, novamente, e ferir os filisteus. O texto nos fala que este homem lutou com uma dedicação tal. O texto nos fala no verso de número 10 que ele lutou com um empenho tal, com uma fidelidade tal, com uma vontade tal, que a sua mão, ao término da luta, ficou pegada à espada. É como se ele tentasse abrir a mão e não conseguisse. Porque ele lutou por tanto tempo, com tanta vontade, sem abrir as mãos, sem soltar a sua espada, de forma contínua, que quando terminou a batalha, ele não conseguia soltar a sua espada. E o texto nos fala novamente que este homem, sozinho, ele só conseguiu vencer esta batalha porque ele foi auxiliado pelo Senhor. O Senhor efetuou grande livramento. O fato é que, literalmente, a dedicação daquele homem ao rei Davi foi de tão grande exemplo que, literalmente, a sua mão grudou a sua espada. Porque, de todas as formas, ele tentou, de alguma maneira, retribuir o que o rei havia feito a ele, quando ninguém o recebeu, quando todo mundo o desprezou, quando ele era considerado sem valor, Davi o acolheu. E agora ele quer, com a sua vida, expressar gratidão, dedicação a este rei. O nome Eleazar significa exatamente Deus te ajuda. E assim, em meio às lutas e batalhas,
nós devemos saber que nós podemos contar com o auxílio de Deus. E, portanto, o que Deus espera de nós é simplesmente dedicação. Assim como aquele homem, ele estava sendo auxiliado por Deus. A única coisa que ele precisou fazer foi dedicar-se naquilo que ele estava fazendo para o rei Davi. Naquele momento, ele lutava pelo rei. Deus o auxiliava, mas a dedicação fluía, nascia do seu coração. Deus espera que, ao nos capacitar, nós nos empenhemos a nossa vontade, as nossas forças, o nosso ânimo. Quando Deus chama Josué, em outras palavras, Deus simplesmente diz para Josué, diante do medo dele: não temas, ser somente forte e corajoso, porque, em resumo, eu estarei contigo. Josué, somente dedique-se a mim, somente se empenhe em fazer aquilo que eu estou chamando você a fazer. Simplesmente coloque a sua vontade à minha disposição, a sua força, o seu ânimo. Nós temos que nos lembrar das palavras de Jesus com relação a isso. De que, se realmente quisermos trabalharmos para Ele, ao colocarmos a mão no arado, nós não devemos mais, de forma alguma, olharmos para trás. Justamente o que Jesus está nos ensinando aqui é o que este homem está vivendo. Este homem lutou com a tal dedicação que a sua mão ficou grudada à espada. Quando nós entendemos que Cristo Jesus nos chamou para servi-lo, para trabalharmos para Ele, quando nós entendemos que Cristo Jesus foi para a cruz do Calvário para nos comprar por um alto preço, e de alguma forma quisermos retribuir este amor demonstrado por nós na cruz do Calvário, nós somos convidados a colocarmos a mão no arado, assim como aquele homem colocou a mão na sua espada, e com toda a dedicação, toda a força, todo o ânimo, toda a vontade, não soltarmos mais o arado, e muito menos olharmos para trás. Ao olharmos para a vida deste homem, nós somos desafiados a pensarmos: quanto eu tenho me empenhado para retribuir o que Cristo Jesus fez por mim? Quanto eu tenho demonstrado exatamente para dizer para Cristo Jesus: olha, eu sei que eu não conseguirei de forma alguma pagar o que o Senhor fez por mim, mas eu quero dedicar a minha vida, eu quero dedicar o meu conhecimento, o meu tempo, eu quero dedicar aquilo que o Senhor tem me dado, eu quero colocar tudo o que eu tenho diante do Rei. O quanto temos nos empenhado para demonstrarmos essa dedicação ao Senhor Jesus. Esse segundo valente, ele vem nos ensinar justamente isso, que a gratidão dele ao rei Davi era tão grande, que ele não se importou de lutar por horas e horas, até que o último soldado filisteu fosse derrubado. E a sua mão, os seus músculos, já nem o obedeciam mais, porque ele não era capaz de abrir a sua mão, de tão grande foi a sua dedicação naquela guerra, naquela luta que ele estava vivendo para o rei Davi. Será que temos, a exemplo deste homem, mesmo neste tempo de quarentena e de pandemia, nos dedicado de tal forma ao nosso Deus, a fazermos aquilo que Ele tem nos convidado a fazer, compartilharmos palavras de consolo, de conforto com as pessoas, de continuarmos usando as redes sociais para evangelizarmos pessoas, de realmente colocarmos à disposição do nosso Rei
a nossa dedicação, a nossa vontade, o nosso empenho, a nossa força, o nosso ânimo. Oportunidade continuamos tendo. Nós não podemos jamais acharmos que o fato de estarmos trancados dentro das nossas casas nos impedirá de demonstrarmos, de servirmos ao Senhor Jesus, assim como aquele homem servia a Davi com dedicação. Aquele homem não deu desculpa. Ele se dedicou ao rei Davi. Ele deu o seu melhor. Ele deu o melhor de si. E isso nos faz lembrar das palavras do Senhor Deus, os 2 grandes mandamentos. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Dedicação completa ao Senhor. Olha o que Jesus fez por nós. E assim como Davi fez por aqueles homens, quando ninguém fez, ao entendermos isso, se realmente quisermos agradecer a Deus de alguma forma, isso nós o faremos ao servirmos ao nosso Senhor com dedicação, com empenho. E por fim, ao olharmos para o terceiro valente de Davi, nós vemos que a forma que este homem encontrou de retribuir a Davi o que ele havia lhe feito foi exatamente de defender a causa do rei. Versos 11 e 12 do texto diz o seguinte: depois dele, Sama, filho de Agel, Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus, pôs-se Sama no meio daquele terreno, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Por fim, o texto fala-nos do terceiro valente, este homem que se chama Sama, terceiro valente de Davi. Este homem que arriscou a sua vida também para buscar água para o rei Davi, quando o rei Davi suspirou ter saudade da água da sua terra natal. Sama foi um homem que arriscou a sua própria vida para defender um pedaço de terra onde havia uma plantação de lentilhas e aonde exatamente os filisteus queriam invadir esta plantação para roubar a comida do povo de Israel. Este homem, então, por mais uma vez o texto nos fala, movido, usado por Deus, este homem, ele defende a terra que era de propriedade do rei Davi. Ele demonstra que está a favor do rei Davi, defende a causa do seu Senhor. E o texto, ele vem nos ensinar exatamente isso. Essa lição que esse homem nos dá é o da disposição que devemos ter de defender o que o rei nos deu. Aquelas terras que estavam sendo plantadas foram terras cedidas pelo rei Davi ao povo, para que eles pudessem cultivá-lo, para que eles pudessem retirar daquela terra o seu sustento, o seu dinheiro com a venda daquilo que era feito. Mas este homem, ao ver aquela terra sendo ameaçada pelos soldados filisteus, ele não pensa 2 vezes em defendê-la com sua própria vida, se necessário fosse. E assim, mesmo que as pessoas tivessem fugido, como o texto nos fala, que o povo fugiu diante dos filisteus, mas Sama era um homem que queria retribuir o que o rei Davi havia feito por ele um dia. Sama permanece. E então, o Senhor, por meio de Sama, efetua um grande livramento. E Sama, então, defende, fere os filisteus, e os filisteus não conseguem levar a comida do povo embora. E isso também nós somos ensinados aqui. E isso nós devemos fazer na certeza de que Deus, assim como era com aquele homem, Sama, Deus também é conosco. Porque o nome Sama, ele tem o significado exatamente de Deus nos ouve. E com certeza, assim como Sama tinha essa certeza de que era ouvido por Deus,
Nós devemos ter a certeza de que, quando nós clamamos a Deus, nós somos ouvidos por Ele. E em meio às perseguições, quando estamos defendendo as causas de Deus, Ele nos ouvirá. Quando nós nos colocamos à disposição para defendermos as questões do reino, Ele nos defenderá. Ele será conosco e por meio das nossas vidas também, assim como Ele, de forma extraordinária, efetuou grande livramento, Deus também, por meio da nossa vida, realizará grandes coisas, fazendo de nós instrumentos em suas mãos. A pergunta que nós devemos nos fazer aqui é: que preço estou disposto a pagar a fim de defender a causa de Cristo? O apóstolo Paulo lembra-nos que todos que querem viver piedosamente serão perseguidos. E a causa de Cristo que nós temos a nosso favor é justamente o Evangelho. E nós sabemos que, ao vivermos o Evangelho nos tempos que nós estamos vivendo, nós corremos o risco de sermos perseguidos, de sermos discriminados, de sermos de alguma forma taxados. Mas será que nós estamos dispostos, assim como Sama, a defendermos aquilo que Deus, por meio de Cristo Jesus, nos entregou a tão alto preço? Será que nós estamos dispostos a servir o Rei e a pagar o preço, se necessário for, o preço da humilhação, o preço de sermos considerados ultrapassados, o preço talvez de pagarmos com a própria vida, o preço de sermos discriminados? Nós vivemos tempos difíceis. Não podemos negar. E com certeza chegará o dia em que nós teremos a oportunidade de realmente demonstrarmos se estamos dispostos a retribuirmos ou tentarmos retribuir aquilo que Deus fez por nós um dia, por meio de Cristo Jesus. Davi recebeu aqueles homens. Davi acolheu aqueles homens. Fez-se chefe sobre eles. Davi devolveu a dignidade àqueles homens. Assim como Cristo Jesus fez isso por nós. Ele nos devolveu nossa vida. Ele devolveu a nossa dignidade. Ele devolveu a oportunidade da vida eterna novamente. E agora, assim como este Sama, nós somos convidados a vivermos, não para nós mesmos, mas vivermos para Cristo. O apóstolo Paulo tinha essa plena consciência, onde ele diz: não sou mais eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. Justamente porque o apóstolo Paulo sabia que ele já não vivia mais para si, mas ele vivia justamente para Cristo Jesus, pela causa de Cristo Jesus. E assim, pela causa de Cristo Jesus, pelo Evangelho, o apóstolo Paulo dispôs-se a ser perseguido, ele dispôs-se a passar por privações, por dificuldades, por açoites, por perseguições, por prisões. O apóstolo Paulo, ele não se importou, assim como Sama, de defender a causa de Cristo com a própria vida, se necessário fosse, para de algum modo tentar retribuir, agradecer o acolhimento que um dia ele recebeu da parte de Cristo Jesus. Porque exatamente o apóstolo Paulo, um dia, ele era considerado, como ele mesmo diz, um dos piores dos pecadores, um dos piores homens, por conta de ser um perseguidor de cristãos, mandar prender, mandar matar. Mas quando ele é acolhido, quando ele é recebido, quando ele se faz servo sob o Rei Jesus, ele não vê outra saída a não ser defender a causa de Cristo por meio da sua vida. Ao olharmos para esses três homens, nós vemos na vida deles a gratidão. Gratidão ao rei Davi. E assim nós podemos pensar nessa conclusão da seguinte maneira: nós temos gratidão pelo que Cristo fez por nós, assim como aqueles homens tinham gratidão pelo que Davi fez pela vida deles. Se nós chegarmos à conclusão de que somos gratos a Deus e quisermos de alguma forma
retribuirmos a Deus este amor, expressarmos gratidão a Deus, nós somos convidados a começarmos a promover a paz por meio da nossa vida. Nós somos convidados a, por meio da nossa vida, servirmos com dedicação ao Rei dos Reis, com toda a força, com todo o empenho, com toda a disposição, com todo o amor. Mesmo que assim como aquele homem ficou com a sua mão apegada à sua espada, porque não tinha mais forças para abri-la, mesmo que tenhamos que esvairir as nossas forças em favor de nos dedicarmos à obra do Senhor, a vivermos para Cristo Jesus, que assim o seja. Mas também, se quisermos expressar gratidão, por entendermos que, assim como o rei Davi recebeu aqueles homens sem valor, os acolheu, devolvendo-lhes a dignidade, a vida, o Senhor Jesus também fez isso por nós. E hoje, então, nós somos desafiados a nos tornarmos defensores da causa de Cristo Jesus, o Evangelho, estando nós dispostos a pagarmos o preço, se necessário for. Jesus é aquele que promove a paz. O próprio profeta Isaías diz que um dos nomes do Senhor é o Príncipe da Paz. Mas nós estamos diante de Jesus também, que se dedicou à sua obra, a obra do Pai, com toda a sua força, com todo o seu ânimo e com toda a sua vontade. Porque justamente quando Jesus estava indo para a cruz, ele teve vontade de abrir mão da sua causa. Mas ele vai para o Getsemane e ora diante de Deus, ora diante do Pai, dizendo: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua. E assim Jesus se dedica completamente a cumprir a missão que o Pai havia lhe dado, a missão de ir para a cruz. E então Cristo, por meio da sua vida, ele se dedica à causa do Pai, que era justamente enviar o Filho para a cruz, para que em meu lugar e em seu lugar ele fosse crucificado. E então Cristo, assim como Sama, defende a causa do Pai com a sua própria vida. Há um hino no nosso inário, acredito que seja de conhecimento de muitos, o hino de número 270, aonde o refrão ele traz uma pergunta com uma colocação: morri, morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Acredito que ao olharmos para estes três homens, sem valor, desprezados, sem nada, indignos, esses homens que foram recebidos pelo rei Davi, acolhidos, amados, tiveram a sua dignidade restabelecida, ao olharmos para eles, devemos nos lembrar que assim como eles, um dia nós estávamos. Mas Cristo Jesus, na cruz, morreu por nós. E agora a pergunta que ele nos faz é: o que fazes tu por mim? Que em gratidão possamos promover a paz, que em gratidão possamos viver com dedicação a Ele e com gratidão possamos defender o Evangelho, a causa do Senhor Jesus. Que Deus nos ajude, realmente, assim como esses homens, a vivermos com fidelidade, com compromisso, com amor e com dedicação ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Que Deus nos abençoe. Amém.
Amém. De fato, o nosso Deus é o Rei